Boa tarde a todos e a todas. Eu chamo-me António Moreira e, em nome da Universidade Aberta e do Camões, queria dar-vos as boas-vindas neste momento de início do curso de formação digital, para a docência digital e em rede. Esta primeira sessão síncrona, hoje temos o prazer de ter connosco o Sr. Embaixador Luís Faro Ramos e Presidente do Camões e a excelentíssima Reitora da Universidade Aberta, a Professora Carla Oliveira. A nossa sessão hoje tem, digamos assim, esta dupla dimensão. É uma sessão de boas-vindas, portanto já tivemos a oportunidade ontem de iniciar o curso e ter espaços de apresentação formal em que toda a comunidade já se foi apresentando. Hoje vamos ter a oportunidade também de estarmos num momento síncrono, numa perspectiva diferente e, portanto, transmitindo ao vivo para aquilo que é hoje a realidade do ciberespaço e da internet. Portanto, a primeira parte da nossa sessão síncrona será dedicada a esta apresentação, a estas boas-vindas com os representantes das instituições envolvidas e depois, numa segunda parte da sessão, eu irei explicar um pouco até em termos daquilo que é a coordenação do curso e da equipa formadora, como estruturou o próprio curso, apresentando, digamos assim, os grandes objetivos do curso, aquilo que são os grandes temas e falando um pouco da forma como nós vamos trabalhar durante estas 3 semanas, de uma forma assíncrona, basicamente a esse nível, tendo obviamente também aqui sessões síncronas no início de cada semana para lançar um pouco o tema. Dizer também que nesta sessão vocês também terão a oportunidade de colocar algumas questões, portanto elas já foram surgindo no espaço da plataforma Moodle, no nosso espaço de comunicação assíncrona, mas terão também a oportunidade hoje nessa segunda parte de apresentar algumas questões que sejam inquietantes e que neste momento se colocam nesta fase inicial do nosso curso e, portanto, a partir de amanhã teremos um outro momento da nossa formação que tem a ver com a abertura da sala de aula virtual assíncrona, onde nós podemos debater algumas das questões que, por alguma razão, por falta de tempo ou por outras questões, não tivemos a oportunidade de as debater aqui. E depois também com aquilo que é a leitura dos documentos e dos textos e dos vídeos e todos os recursos digitais e conteúdos que forem disponibilizados, vocês e a nossa comunidade virtual conseguir, digamos assim, desenvolver uma experiência educacional relevante nos espaços da própria plataforma. Portanto, eu passava já de imediato a palavra ao Presidente do Camões, o Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, para, digamos assim, também fazer as boas-vindas a toda a nossa comunidade aqui de aprendizagem. Muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário de quem nos esteja a seguir. Um cumprimento especial à excelentíssima Reitora, a Professora Carla Oliveira, com quem temos trabalhado ultimamente nesta e noutras parcerias. Eu gostava muito rapidamente de destacar 2 ou 3 pontos. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todas e a todos, aqueles que estão a assistir, mas os outros também que nos vão seguir mais tarde por outras plataformas. Destacar a colaboração com a Universidade Aberta na realização desta formação, de que irão beneficiar designadamente os docentes da rede de ensino português no estrangeiro do ensino básico, secundário e superior. E dizer que esta iniciativa insere-se numa estratégia do Camões de estar presente de forma incontornável na intervenção da nossa rede de ensino português no estrangeiro, mas também na área da cooperação, recorrendo a modelos e a plataformas digitais. O digital está presente de forma incontornável na nossa intervenção. Portanto, eu, há pouco antes disto começar, dizia à senhora Reitora que estas iniciativas marcam o futuro. Marcam o futuro porque há uma parceria importante através de um instituto que desenvolve e promove a língua portuguesa no estrangeiro e de uma instituição de ensino superior que é um ponto de excelência na questão do ensino à distância e no recurso a plataformas digitais. Nós temos utilizado esta estratégia com muito bons resultados e articulado no âmbito de diferentes coordenações e projetos. Gostava de vos desejar um bom curso a todos,
boas experiências, boas partilhas, porque é precisamente à colaboração e à partilha que o ensino não presencial faz recurso e apelo. Pelo lado do Camões, sempre à vossa disposição, nós estamos a fazer um acompanhamento, que continuaremos naturalmente a fazer, e tentaremos continuar a resolver do melhor modo as situações que vamos identificando. Portanto, mais uma vez, boas-vindas, bom curso e contem com o Camões. O Camões está junto com a Universidade Aberta nesta magnífica experiência e só posso agradecer a confiança que depositamos uns nos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu passava agora já de imediato a palavra à excelentíssima reitora da Universidade Aberta, a professora Carla Oliveira. Muito boa tarde a todos, aqui de Lisboa. Temos aqui vários inúmeros fusos horários. Tenho tido aqui a oportunidade de estar a acompanhar desde a Guiné-Bissau a Toronto, passando pelos Estados Unidos e um conjunto enorme de pessoas na Europa. É um gosto estar aqui nesta iniciativa, juntamente com o Camões, sendo a Universidade Aberta uma universidade pública de ensino à distância. Obviamente, uma das suas principais funções, missões, passa pela cooperação institucional. E é isso mesmo que nós estamos aqui em presença, é uma iniciativa de cooperação institucional entre a Universidade Aberta e o Camões, que em resposta a uma necessidade agora emergente e corresponde precisamente a um aprofundamento das relações que a Universidade Aberta já tem com o Camões e que pretendemos naturalmente consolidar, aprofundar e, como referiu o Sr. Embaixador, desenvolver até noutros campos. Este caso concreto aqui, esta iniciativa concreta passa pelo ensino português no estrangeiro, mas há outras áreas de cooperação que estamos a trabalhar e a estudar e que pretendemos levar adiante. É com muito prazer que aqui estou, contribuindo para muito breve, dar-vos as boas-vindas para este curso que pretende introduzir e dar aqui algumas ferramentas e desenvolver algumas competências para a área da educação digital e em rede e permitir a apropriação das metodologias, das práticas pedagógicas no digital, desenvolver as vossas competências também e promover uma inclusão digital. Espero que esta formação, este curso vá de encontro às vossas expectativas. Tenho a certeza que todos os formadores envolvidos estarão inteiramente ao dispor e tudo farão para ajudar naquilo que for possível e nas vossas dúvidas. E espero que nos venhamos a encontrar noutras ocasiões, noutros cursos, noutras formações, neste âmbito digital ou não, mas seguramente neste contexto do digital. Desejo a todos uma excelente formação. Agradeço as palavras do Sr. Embaixador, Presidente do Camões, e saibam que podem sempre contar connosco, e estas parcerias e estas colaborações fazem-se precisamente na base da confiança que se constrói, e é isso mesmo que estamos a fazer. Um ótimo curso a todos e que corra tudo bem. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Sra. Reitora. Passávamos então, depois desta fase inicial de boas-vindas e de saudações, a algumas questões já relacionadas com o curso e com aquilo que vai ser o desenvolvimento do próprio curso. E eu queria pegar um pouco até nas palavras da Sra. Reitora e do Sr. Embaixador para começar aqui um pouco a minha intervenção relativamente àquilo que é este curso e a dimensão que o próprio curso tem. E queria começar exatamente por esta questão do ensino à distância, daquilo que é a potencialidade e aquilo que é a riqueza da educação à distância e da própria educação digital em rede. Se vocês estiverem com alguma atenção e perceberam que até que o próprio título do curso, a sua escolha não é inocente. Portanto, aquilo que nós pensámos foi em desenvolver, de facto, um curso que permitisse aos próprios professores trabalhar na questão de uma educação digital em rede,
por um lado, uma educação digital que trabalha com tecnologias digitais e com a própria conectividade. Portanto, aqui, quando nós falamos de educação digital, falamos essencialmente de uma educação que é mediada pelas tecnologias digitais e que, de facto, aqui permite, de certa forma, combater as distâncias geográficas que existem. E, portanto, este curso, eu acho que pode ser uma experiência de excelência exatamente nesta dimensão do distanciamento geográfico e da proximidade transacional. Porque isso é que eu acho que vai ser relevante, que é como é que nós conseguimos articular uma comunidade virtual de aprendizagem que é composta por cerca de 250 formandos e como é que nós geograficamente estamos tão distantes, como é que estamos em fusos horários tão diferentes e como é que nós conseguimos fazer uma educação de proximidade. E isso, felizmente, neste período, digamos assim, de crise, neste período de emergência em que nós fomos confrontados com aquilo que é o distanciamento físico, um distanciamento corporal, nós conseguimos arranjar aqui uma solução porque, felizmente, temos o digital do nosso lado, porque o digital aqui aparece como um aliado poderoso para fazer com que exista esta mesma proximidade. Portanto, e eu tenho ouvido às vezes dizer algumas coisas com as quais não concordo, mas que têm essencialmente a ver com algumas imagens que se tem da própria educação à distância e do ensino à distância. O ensino à distância não é um ensino longe da vista nem longe do coração. Se fosse um ensino longe da vista, não teríamos aqui estas tecnologias audiovisuais que nos permitem, de facto, ter esta proximidade, ter esta ligação que é feita através das próprias tecnologias audiovisuais. E, portanto, todas estas tecnologias que estão ao nosso serviço hoje, estas tecnologias digitais, sejam elas plataformas que servem efetivamente como tecnologias agregadoras, onde a nossa plataforma Moodle, aquela plataforma, o sistema de gestão de aprendizagem que nós vamos utilizar, é um sistema que nos permite agregar outras tecnologias e outros softwares, vai fazer com que haja essa mesma proximidade. E, portanto, essas tecnologias, por um lado, porque uma coisa é nós estarmos, e quando utilizamos o termo de digital, nós temos que ter bem presente estas diferentes dimensões. Uma coisa é nós estarmos a falar em desenvolver práticas pedagógicas, práticas educativas com o digital. E desenvolver estas práticas pedagógicas pode ser com o digital numa sala de aula presencial física. E isso já está, digamos assim, dentro daquilo que é o trabalhar pedagogicamente, enriquecendo o próprio processo com a tecnologia digital. Outra coisa é falar do sinal digital, é falar da rede, é falar da conectividade, é falar da internet que efetivamente nos deu esta possibilidade de expandir a nossa realidade educativa. E neste momento, obviamente, quando nós falamos de ensino à distância, nós temos que perceber efetivamente em que geração de ensino ou de educação à distância nós estamos. Porque ainda há alguma confusão conceitual, e é isso que nós vamos debater também neste tema 1 ao longo desta semana, é tentar definir conceitualmente o que é que nós estamos a falar quando estamos a falar em educação à distância, quando nós estamos a falar em e-learning, quando nós estamos a falar em ensino à distância, quando nós estamos a falar em blended learning, quando nós estamos a falar em educação digital, convém, de facto, que haja aqui um conhecimento aprofundado daquilo que são estes conceitos para haver depois alguma propriedade sobre aquilo que nós estamos a falar. E, portanto, muitas vezes eu ouço falar apenas em ensino à distância e o ensino à distância pressupõe uma coisa, pressupõe ensinar. Mas falta a outra dimensão do aprender. Portanto, nós muitas vezes temos que pensar, se calhar, que o termo adequado será um processo de ensino de aprendizagem, um processo educativo onde haja, de facto, ensino, mas que também se aprenda, porque nós sabemos que hoje, quando nós falamos em educação não superior e nos processos de educação e naquilo que são as vossas práticas pedagógicas com alunos do ensino básico, com o ensino secundário, fala-se não apenas na questão das aprendizagens essenciais e nas aprendizagens que obviamente são fundamentais dentro de cada área disciplinar, mas falam-se em competências transversais. Fala-se naquilo que possam ser as tais soft skills que permitem, para além de desenvolver o conhecimento numa área específica, também desenvolver competências que são fundamentais para o cidadão do século XXI. E aí as tecnologias dão-nos, de facto, uma riqueza
ao próprio processo, porque podem dinamizar ou podem potenciar algumas destas competências. Por exemplo, quando nós falamos nas 4, digamos assim, em algumas das competências e que muitas vezes se apontam como as grandes competências, as 4 competências do século XXI, que passa pela comunicação, que passa pela colaboração, pelo espírito crítico, pela criatividade. Nós aqui, através do uso de determinadas tecnologias, nós podemos enriquecer o processo com essas mesmas tecnologias. Mas mais importante, e esse é um aspecto que eu gosto de sublinhar sempre quando falo nestas questões, mais importante do que falar em tecnologia é falar em pedagogia. É extremamente importante não colocar a tónica na tecnologia, mas colocar a tónica na pedagogia, no uso pedagógico das tecnologias, naquilo que é o papel do professor como elemento, como o dínamo daquilo que é todo o processo educativo. Nós não podemos confundir e dizer que a tecnologia passa a ser o eixo central daquilo que é o processo educativo. A tecnologia tem que funcionar como algo que apoia o professor, como algo que permite transformar o processo educativo e melhorar esse mesmo processo educativo. Portanto, é nesse sentido e é nessa realidade que a própria educação digital se movimenta. Porque antes de haver digital aparece educação. E por isso o termo de educação digital em rede significa exatamente isto, da potência do uso do digital na educação e da potência do uso na rede na educação para conseguir proximidades. E o que aconteceu com esta pandemia, o que aconteceu com esta realidade, onde fomos confrontados com a necessidade de nos recolhermos fisicamente, do ponto de vista daquilo que é um isolamento físico do nosso território, daquilo que é a nossa zona de abrangência geográfica, foi exatamente esta necessidade de conseguir depois responder de uma forma diferenciada com o digital. E o que acontece neste momento, e recorrendo um pouco às palavras do Sr. Embaixador, é que nós, com esta formação, podemos, efetivamente, preparar o futuro do ponto de vista daquilo que é uma educação mais digital, mas tão importante como isso é perceber o presente onde nós estamos neste momento, que é um presente que não vai continuar desta forma, e por isso o processo educativo que nós temos neste momento é 100% digital em rede, mas esta realidade não vai manter-se sempre. Portanto, o desafio posterior vai ser aquele em que nós vamos ter que combinar uma realidade pré-Covid, onde nós já existíamos enquanto professores e educadores e que tínhamos as nossas práticas, com uma realidade Covid, onde fomos obrigados a transformar-nos de uma forma muito rápida no sentido das mesmas práticas, e aquilo que vem pós-Covid é exatamente como é que nós vamos conseguir aliar aquilo que eram as nossas práticas pedagógicas, se calhar até mais analógicas, com as realidades de práticas mais digitais que aconteceram neste momento. Porque não sei se vocês têm essa consciência, mas o ensino à distância não vai depois perdurar para sempre nesta realidade. O que quer dizer que nós podemos pensar depois numa realidade onde exista esta educação à distância combinada com uma educação presencial. E esse vai ser, de facto, o grande desafio, que é a incorporação de diferentes modelos, percebendo que mais importante que falar em uma realidade presencial ou uma realidade digital, o importante é nós falarmos numa educação que tenha qualidade, uma educação de qualidade, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, não é? O objetivo 4 da Unesco, que fala exatamente daquilo que é a criação de ambientes educativos de qualidade, portanto, de desenvolvimento de um processo de educação de qualidade, que isso é que nos deve sempre conduzir e nortear naquilo que é fundamental no nosso processo enquanto agente educativo. E, portanto, independentemente de nós estarmos a falar de um ambiente mais físico, mais presencial, mais digital, eu tenho que perceber, efetivamente, quais são os princípios pedagógicos que norteiam a minha prática educativa, quais são as aprendizagens que eu quero desenvolver com os meus alunos e que competências eu quero que eles desenvolvam. E, a partir daí, aí sim, perceber quais são os ambientes digitais, quais são as tecnologias, quais são os softwares que eu posso utilizar para conseguir desenvolver esse processo educativo. Sempre nesta perspectiva, sempre percebendo
que a própria tecnologia não pode ser considerada apenas do ponto de vista instrumental. É redutor pensar que a tecnologia é um instrumento. A tecnologia é um ambiente. E se vocês pensarem um pouco naquilo que é a realidade ecológica, naquilo que é um ecossistema, não é? Um ecossistema biológico, aqui o que nós queremos construir são ecossistemas digitais de aprendizagem. Aliás, nós vamos trabalhar este tema esta semana, porque há aqui, de facto, um paralelismo entre aquilo que é um ecossistema biológico e um ecossistema digital de aprendizagem, porque um ecossistema digital de aprendizagem, nesta perspectiva, é constituído por diferentes ambientes de aprendizagem. Olhem, por exemplo, aqui esta realidade que nós estamos a ter neste momento. Temos uma plataforma Moodle, um sistema de gestão de aprendizagem, onde nós desenvolvemos as nossas atividades, na sua maior parte, digamos assim, mas temos aqui outros 2 softwares, neste caso o StreamYard, que permite fazer estas transmissões ao vivo, portanto um sistema de webconferência que nos permite comunicar de forma síncrona, e temos uma rede social também que está a contribuir para que esta comunicação seja feita para todos vós em qualquer parte do mundo. Portanto, se vocês pensarem que aquilo que nós fizemos enquanto formadores, enquanto coordenadores deste curso, o que nós fizemos foi, de certa forma, pensar num ecossistema exclusivamente digital de aprendizagem neste momento. Aquilo que vocês veem até agora é que foram, de certa forma, orientados para ir para um sistema de gestão de aprendizagem. Depois, dentro desse sistema de aprendizagem, têm alguns, digamos assim, mecanismos tecnológicos que vos permitem navegar de um recurso para o outro, entrar num espaço como um fórum ou uma sala de aula virtual, e desenvolvemos com esta sessão síncrona um segundo ambiente e um terceiro ambiente com o YouTube, que nos permite estar a navegar quase em 3 plataformas diferentes, ou seja, em 3 tecnologias diferentes, em 3 ambientes dentro do nosso ecossistema. Se nós ainda utilizarmos outro tipo de tecnologias, mais ambientes estamos a criar. E dentro destes ambientes, o que é que existe? Se vocês repararem, existem elementos e fatores bióticos, não é? Que somos nós, comunidade de aprendizagem viva. Existem os formadores, existem os formandos, que são a componente viva do sistema, são os fatores bióticos, e depois temos também os próprios fatores abióticos, a própria tecnologia. Se nós pensarmos que os conteúdos e aquilo que é a nossa discussão e aquilo que as discussões que nós vamos gerar na própria sala de aula virtual assíncrona, a questão aqui também passa por esse desenvolvimento desse mesmo pensamento, percebemos que até isso é vivo e, portanto, que isso próprio pode ser um fator biótico dentro do próprio sistema educativo. Portanto, aqui nós temos que pensar e repensar, e aquilo que o desafio que eu vos vou lançar até um pouco como mote para a nossa discussão da sala de aula virtual desta semana, que vai abrir amanhã, portanto, da comunicação assíncrona, onde não há obrigatoriedade de estar num momento específico. Vocês têm uma série de dias que estão no guia pedagógico semanal, onde vocês têm as orientações, onde vão desenvolver isso. Tem essencialmente a ver com este desenvolvimento de um processo num ambiente digital como este. E, portanto, aí vocês têm uma organização e há um edifício pedagógico, há uma estrutura, uma arquitetura pedagógica, o que parece indicar que o professor, para além de ser professor, tem que ser também um arquiteto. Ele tem que desenhar cenários pedagógicos, ele tem que ser um designer no sentido de escolher as melhores tecnologias, tem que construir estes ambientes, estes espaços, tem que definir os timings da sua organização, e tudo isto nesta realidade que acaba por ser neste momento completamente digital e que para muitos de nós é uma completa novidade. Porque para além de, como eu estava a dizer, termos aquelas nossas funções normais de professor, daquilo que é um moderador no ambiente presencial, daquilo que é um dinamizador de discussões numa sala de aula presencial, nós aqui temos ainda os desafios acrescidos, por exemplo, da própria comunicação, porque a comunicação online assíncrona, escrita, não é exatamente igual àquela comunicação que se faz em momentos síncronos. E, portanto, a comunicação que é feita por escrita, a comunicação que é feita de uma forma, digamos assim,
com tempos diferenciados, acaba por ter, obviamente, características diferentes. E aí nós acabamos por ter necessidade também, de certa forma, de ter alguma formação nesta área para que nos permita conhecer estes mesmos softwares. Dizer-vos também a este nível, e portanto depois de um pouco aqui de uma explanação sobre esta questão da própria organização do curso, eu queria-vos falar também que, obviamente, que aqui, do ponto de vista da organização, não fiquem preocupados, portanto, essa era uma questão essencial. Eu ontem coloquei no fórum Notícias da Formação uma notícia a dizer exatamente isso. Não fiquem preocupados, digam aos vossos colegas, nós vamos transmitir também isso, que não é obrigatório assistir a estas sessões síncronas. Portanto, isto é uma sessão síncrona facultativa, a número 2 a mesma coisa e a terceira também é facultativa. Estas sessões são gravadas, portanto, neste momento elas estão a ser gravadas, vão ficar disponíveis no canal da Universidade Aberta, onde nós neste momento estamos a transmitir, e vão ficar também disponíveis na nossa plataforma. O que quer dizer que podem sempre ver depois em diferido, podem fazer um pause, podem colocar para trás, podem ouvir a informação várias vezes. Portanto, a este nível, nós estamos de certa forma, também a alargar o leque de possibilidades para que haja, digamos assim, uma flexibilidade do ponto de vista do acesso à informação e o conhecimento que seja inclusiva no sentido de não deixar ninguém de fora, independentemente do sítio onde está e do fuso horário onde está. E, portanto, os nossos espaços, daquilo que foi criado, os nossos ambientes que foram desenvolvidos na plataforma, têm esta preocupação essencial, que é, de facto, não haver sempre estes momentos síncronos em que impeça os próprios formandos de participar de uma forma ativa. Portanto, aqui nós temos estas sessões síncronas, mas temos que pensar que o nosso modelo do curso é de comunicação assíncrona, é um modelo e uma metodologia essencialmente assíncrona, porque permite outro tipo de flexibilidade. E o que tem acontecido, e também não é nenhuma crítica, naquele momento de transição imediata de março para abril, e aquilo que foi acontecendo, porque obviamente que tem que haver um período de maturação e de formação nesta área para perceber que tipo de metodologias eu posso desenvolver, foi o desenvolvimento do ensino remoto. Um ensino muito ligado àquilo que é a transmissão síncrona da informação através de câmaras, através deste tipo de webconferências, que não mais fez do que replicar aquilo que são os modelos presenciais. E, portanto, isso não é uma pedagogia online ou não é uma educação online que utiliza modelos próprios. E daí a importância deste tema 1 que aparece nesta formação, por um lado, de ter uma parte onde nós discutimos a dimensão conceitual do que estamos aqui a falar, outra parte onde fala nas diferentes possibilidades do ponto de vista comunicacional, através de comunicação assíncrona e de comunicação assíncrona com tecnologias de comunicação. Não nos podemos esquecer disto. Nós estamos essencialmente a falar de tecnologias de comunicação, estamos a falar de tecnologias digitais de comunicação porque têm este potencial comunicativo. Nós podemos, inclusive, dizer que nós estamos em processos edocomunicacionais, neste sentido em que a educação pressupõe comunicação, não é? Portanto, aquilo que eu estou a fazer aqui com vocês de uma forma muito expositiva, não é? De uma forma de transmissor de informação, é apenas um modelo, apenas uma pedagogia naquilo que é importante nós pensarmos nesta realidade, que o singular é muito redutor, o singular é muito limitado. Nós temos que pensar em plurais, nós temos que pensar em pedagogias no plural, nós temos que pensar na educação no plural, pensando efetivamente como é que nós conseguimos desenvolver uma educação que tenha diferentes pedagogias, que não exclua aquilo que possa ser, por exemplo, uma pedagogia mais positiva, uma pedagogia mais magistral, neste sentido que estamos aqui, porque há um momento em que é importante também transmitir esses conteúdos, mas perceber que é fundamental desenvolver pedagogias também mais colaborativas, pedagogias que impliquem uma maior atividade do próprio estudante, e aquilo que vai ser o desafio ao longo desta formação é perceber depois como é que eu desenvolvo atividades de aprendizagem em ambientes digitais com diferentes fases,
passando por aquilo que possa ser a apropriação dos conteúdos, passando por momentos de discussão e passando por um momento que é muito sensível, que é o momento da avaliação. É como é que eu depois desenvolvo o conceito de uma avaliação no digital. Como é que eu consigo construir e criar atividades de aprendizagem digitais, ou seja, num ambiente digital. Que tecnologias devo utilizar para desenvolver estas mesmas atividades? Onde é que eu me enquadro? Como é que eu construo o meu edifício pedagógico? Com que tecnologias? Para depois colocar as minhas atividades de aprendizagem e depois para as avaliar. Portanto, o desafio é este. É um desafio que parece muito complexo, mas se calhar não é assim tão difícil como parece, porque há aqui uma coisa fundamental, é que todos nós somos professores. Todos nós desenvolvíamos as nossas práticas. Portanto, se nós já desenvolvíamos pedagogias no plural, aquilo que nós temos que fazer é exatamente o mesmo, percebendo que nós temos tecnologias que nos permitem desenvolver isso e até potenciar e encarar essas realidades de forma diferente, porque os ambientes, o tal ecossistema é diferente. E aquilo que eu vos tinha dito há pouco é, nesta fase em que nós estamos a descobrir uma realidade completamente digital, é readaptar-nos outra vez do ponto de vista ecológico, de depois, numa fase seguinte, perceber como é que eu consigo desenvolver um processo pedagógico híbrido que consiga combinar aquilo que de melhor tem a realidade do ensino mais presencial com aquilo que possa ter um ensino ou uma educação mais à distância. O melhor professor, ou melhor, nem vou dizer o melhor, mas vou dizer o professor mais completo, aquele que tem potencialidade para dar uma resposta mais diferenciada aos seus alunos, é aquele que ficar mais apto e, como se costuma dizer, mais competente para trabalhar quer em realidades mais físicas, quer em realidades mais digitais. Porque esta é que é a verdadeira questão que é que a realidade, isso eu não tenho dúvidas, é que nós não vamos voltar atrás à altura do pré-Covid, porque nós vamos ter realidades diferentes. O nosso normal, depois deste momento de pandemia, vai ser necessariamente diferente. E vai haver uma onda, está a acontecer uma onda tão grande do ponto de vista da transformação digital, que nós não podemos ter uma escola, nós não podemos ter uma educação que seja muito analógica e termos uma sociedade que seja cada vez mais digital em rede. Cada vez mais nós vemos que neste momento estão a ser desenvolvidas soluções tecnológicas e digitais em todas as áreas, da economia, na área social, na área abrangente de tudo aquilo que é as diferentes áreas da sociedade, que não faz sentido a educação ficar fora desta mesma realidade. E, portanto, aquilo que com certeza vai acontecer é como é que nós conseguimos construir uma nova realidade educativa, pensando não naquilo que é a trincheira do offline e do online, mas como é que eu consigo aqui criar uma terceira dimensão que incorpore uma realidade analógica com uma realidade digital. E aí, quando nós conseguirmos fazer esta incorporação, eu posso-vos dizer, porque sempre tive algumas dúvidas relativamente àquilo que era o anúncio de que estávamos a viver numa sociedade completamente digital. E se há alguma coisa que de facto veio provar que isso não é completamente verdade, foi esta crise. Nós vimos nas nossas escolas, sobretudo em Portugal, e a realidade que eu conheço melhor, é que não havia uma preparação global do país para responder de uma forma massificada a esta realidade. Porque muitas vezes não interessa, para mim não tem sentido nenhum nós estarmos a falar numa educação digital em rede, quando há aqui os pilares que não estão, de certa forma, conseguidos. Que é, por um lado, a tecnologia digital, os suportes tecnológicos, não é? Portanto, a tecnologia, o dispositivo tecnológico, e, por outro lado, a questão da rede, da conectividade. Portanto, a partir do momento em que está assegurada a tecnologia e a rede, aí sim, eu, enquanto professor, posso pensar no desenvolvimento de um próprio processo pedagógico. E isto, o que vai acontecer, com o que me parece, é cada vez uma realidade mais híbrida. E por isso é que eu estava-vos a dizer que não tem sentido nenhum nós estarmos a colocar a tónica no que é melhor e no que é pior. São realidades diferenciadas. Aquilo que vai acontecer é que nós vamos conseguir dar respostas diferentes às necessidades dos nossos alunos, porque vamos ter esta competência de ligar o analógico e desligar o digital quando não for preciso e fazer exatamente o contrário, desligando o digital e ficando no analógico quando o analógico der a resposta adequada. Porque, acima de tudo, o que nós queremos
é ter uma educação de qualidade. E uma educação de qualidade faz-se como? Através de professores que desenvolvem práticas de qualidade. E, portanto, aí vocês são elementos fundamentais, e volto outra vez a frisar este aspecto, mais importante que a tecnologia, somos nós, professores. Isso é que é fundamental, nós percebermos que, de facto, somos os dínamos. Nós é que, de certa forma, emanamos a energia para o processo. A plataforma em si não tem vida. Se vocês repararem, se entrarem, por exemplo, na plataforma agora, se nenhum de nós lá tiver, se não tiver lá os formadores, se não tiver os formandos a interagir, a plataforma não tem vida. Ou seja, quem alimenta o digital somos nós. E essa alimentação acontece em todo o processo educativo. E, de facto, aqueles que têm um processo fundamental são os professores e são os alunos. Porque há aqui uma coisa que também é fundamental. Quem nos movimenta e que nos faz avançar são os nossos alunos. Porque sem alunos não tem sentido existirem professores. E, portanto, nesta dialética, estar a colocar o professor no centro ou estar a colocar o aluno no centro não tem sentido. Eu acho que muitas vezes o centro tem que andar em movimentação, tem que haver uma deslocação em determinados momentos. O aluno pode ser o centro do processo de ensino-aprendizagem e, noutros momentos, o aluno, o professor, deve ser esse centro porque é ele que conduz o processo. E, em determinada altura, se quer que o seu aluno, por exemplo, queira desenvolver a competência da autonomia, temos que deixar o próprio aluno também um pouco sozinho, no sentido de ele desenvolver o processo de acordo com as indicações que são dadas. E alguma coisa também a esse nível aconteceu neste momento, e neste momento, estes dois meses, que está a ver-se que os nossos alunos, e isso tem a ver com o conhecimento transversal que eu vou tendo da própria realidade e do trabalho próximo com os professores, é de que a competência, por exemplo, da autonomia dos nossos estudantes está desenvolvida de uma forma manifestamente insuficiente. Porque o que está a acontecer também, e isso é aquilo que eu tenho percebido e um pouco do contacto com todos os professores que eu tenho aqui pelo continente e com diretores de agrupamento e com lideranças, é que aquilo que aconteceu nesta passagem e nesta lógica do ensino remoto foi, como os professores não tinham lógicas de trabalho no digital do ponto de vista de desenvolvimento de modelos consistentes, o que fizeram foi este ensino remoto e, portanto, diminuíram a carga horária síncrona daquilo que tinham nas aulas presenciais e o resto são atividades e tarefas que mandam fazer em casa. Ou seja, o que aconteceu em termos de... E a solução mais rápida para resolver um problema em que nós não temos respostas foi diminuir as cargas horárias síncronas e aumentar os trabalhos de casa. E, obviamente, quem não tem um apoio em casa, alunos que eventualmente têm um índice de autonomia mais baixo são aqueles que vão ser mais penalizados porque depois não têm esta proximidade com o professor que poderia ser desenvolvida noutras plataformas e noutros softwares, mas que se ficou muito agarrada à questão desta lógica das sessões do webconferência. Portanto, como era, digamos assim, o mais rápido, ela era a solução mais rápida, foi aquilo que foi adotado. E volto outra vez a repetir, nada contra esta solução, porque nós temos que ver aqui os cenários que aconteceram. Uma coisa é ter o digital. Imaginem uma pandemia destas, há 25 anos atrás, onde nós não tínhamos estas soluções digitais. E, portanto, aquilo que aconteceu foi uma resposta muito positiva da comunidade educativa. Isso foi, de facto, excelente. E, portanto, mas, neste momento, é fundamental ir para além desse ensino remoto. É preciso pensar nesta educação digital em rede. O grande desafio que eu vos coloco também é, no final desta formação, vocês terem uma concepção diferente sobre o que nós entendemos por educação digital em rede. Uma educação enriquecida com o digital, que seja feita com tecnologias digitais, que não se limite a trabalhar em ambientes em rede digital, mas que nos permita ir para além desta concepção redutora de uma educação online ou daquilo que possa ser um ensino à distância, que parece, eventualmente, no pensamento de algumas pessoas que até têm alguma, digamos assim, projeção no espaço público, de achar que o ensino à distância é utilizar uma câmara de vídeo e, digamos assim, fazer as suas aulas, ou que eventualmente que é dizer para fazerem um trabalho de casa e, portanto, numa lógica um pouco de um curso de autoformação, de têm aqui estes recursos, leiam os recursos e façam o exercício.
E, portanto, este processo não é um processo errado, só que parece-me que é um processo muito redutor de consulta de documentos e depois de resposta, de fazer uns tutoriais e umas respostas que permitam avançar nesse mesmo conhecimento. Mas onde é que está a mediação pedagógica neste processo? E isso é que é fundamental. Fala-se muito em proximidade. É uma das grandes preocupações daquilo que é, nesta fase difícil, sentir proximidade utilizando um computador. Mas o computador em si não é ele que dá a proximidade. É a forma como nós comunicamos utilizando a tecnologia como mediadora. Não é? Portanto, é isto que faz a proximidade. Não é o facto de nós termos uma tecnologia mais desenvolvida. É o professor, é a dinâmica que ele imprime, é a relação que ele estabelece com o seu aluno que aqui acaba por ser fundamental. Portanto, esta questão é muito importante. Eu estou aqui, de vez em quando, eu vou tentando olhar aqui para o chat para perceber também aquilo que vocês vão dizendo. Façam observações, obviamente. Não é fácil eu conjugar aqui a questão do falar para a câmara do computador e ir olhando para o chat, mas eu acho que é fundamental fazer esta ligação. Há aqui uma questão que me parece que é muito importante, que de certa forma é sublinhada aqui pelo Wilson, que tem a ver com esta reconfiguração. Eu concordo perfeitamente com o Wilson e com a reconfiguração da nossa tarefa, mas não é uma revolução, é uma reconfiguração partindo de uma base onde depois nós vamos desenvolver as metodologias e as pedagogias que nós já desenvolvemos e a formação que nós tivemos até do próprio processo pedagógico. Mas esta questão, por exemplo, que o Wilson aqui fala, obviamente que está associada à própria questão da literacia ou da iliteracia digital. Porque há uma coisa aqui fundamental. Eu não tenho dúvida que vocês, enquanto professores, sabem muito, com certeza, da área científica disciplinar que vocês estão a ensinar. Eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista pedagógico, vocês têm as competências para ser professores. O que falta, eventualmente, neste momento, é alguma formação para o uso pedagógico da tecnologia. O que quer dizer que a tónica tem que ser na dimensão pedagógica, mas recorrendo, eventualmente, à tecnologia. E, portanto, a literacia digital, as competências digitais, aqui acabam por ser fundamentais. E as competências digitais, quer dos nossos alunos, quer dos nossos professores, porque essa questão é que se coloca e que eu estou a ver aqui, por exemplo, que a Telma coloca a dizer que tem alunos do 9º ano que não sabem anexar documentos a um e-mail. E vejam bem o que a Telma diz quando nós vemos que há literatura que diz que estes estudantes, supostamente estes alunos, são os nativos digitais que têm uma fluência digital imensa. E o que nós percebemos também nesta fase é que eles têm algumas limitações a trabalhar no digital porque nunca o fizeram nesta dinâmica que está a ser realizada com objetivos claramente educativos. E, portanto, a capacitação dos estudantes, dos nossos alunos, é fundamental também nesta fase. É fundamental mesmo nós percebermos como trabalhar com os estudantes. E que é uma coisa que não se faz de um mês para o outro, ou em 15 dias, ou numa semana. Portanto, isto é um processo de aprendizagem em que nós, professores, estamos a combater e estamos a procurar desenvolver competências digitais. E, portanto, este curso, não fiquem com a ideia que vem trazer aqui o milagre do desenvolvimento das competências digitais da educação digital. Pelo contrário, aqui nós fazemos uma abordagem transformativa, em que vocês, de certa forma, também fiquem com a ideia daquilo que é possível fazer, daquilo que é possível reconfigurar relativamente àquilo que é este desenvolvimento destas próprias competências. Portanto, a esse nível é importantíssimo, de facto, apostar na nossa formação. É uma formação que pode passar por esta formação mais formal, não é? Em que tem 25 horas, que está estruturada em 3 semanas, como outra formação mais ligada à questão da informalidade, que é outro aspecto fundamental. Eu acho que nós temos a obrigação, naquilo que é o paradigma da aprendizagem ao longo da vida, de estarmos sempre prontos para aprender. E, portanto, aquela lógica de que nós, de facto, a partir de determinada altura não necessitamos ter mais formação, não é correta. Por exemplo, é fundamental, por exemplo, ter uma formação muito transversal, por exemplo, por exemplo, para que é que nós podemos desenvolver formações na área do audiovisual ou do cinema? Tem sentido nós estarmos a desenvolver formações na área do cinema e do vídeo?
enquanto somos professores, eu digo que tem muito sentido. Inclusive, eu posso dizer isto porque eu próprio, se calhar alguns dos que estão aqui até já foram meus formandos num curso de cinema e vídeo que eu também lecionei para o Camões, e portanto aquilo que se constrói quando estamos a trabalhar com as questões do cinema e o vídeo é trabalhar com a linguagem audiovisual, uma linguagem fundamental para aquilo que nós estamos a trabalhar na realidade atual, de como nós construímos um argumento, como é que nós desenvolvemos uma narrativa, como é que nós conseguimos depois desenvolver a questão do storytelling, tudo isto é fundamental, por exemplo, para trabalhar com estas questões dos audiovisuais. Para além daquilo que possa ser uma literacia muito ligada à escrita, é fundamental também trabalhar com diferentes formatos. Não apenas num formato, mas ter formatos multimodais, não é? Não pensar apenas na linguagem escrita, mas pensar na linguagem audiovisual, naquilo que é a linguagem apenas visual, naquilo que é a linguagem, de certa forma também, que é transmitida nestes diferentes formatos. E para isso é preciso haver literacia. É preciso fazer leituras, é preciso ter uma pedagogia também muito pela imagem, portanto, perspectivar nesta própria amplitude. E, portanto, eu acho que, de facto, há aqui questões muito interessantes. É fundamental, de facto, nós termos uma formação na área do digital, mas, atenção, não é preciso, digamos assim, sermos especialistas na área de informática. Nós somos professores. Nós, eventualmente, temos que saber usar pedagogicamente algumas destas tecnologias. Felizmente, o que os informáticos têm feito é desenvolver softwares cada vez mais intuitivos, cada vez mais amigáveis. E aquilo que tem acontecido é que, atualmente, qualquer um de nós, utilizando um template mais bonito, menos bonito, pode ter um site, pode ter, digamos assim, utilizar determinados softwares, fazendo formações de 2, 3 minutos, lendo os tutoriais e percebendo, em função de um objetivo e de uma necessidade, de uma pedagogia minha, como é que eu faço, não é? Portanto, a afirmação aqui do João Caixinha, é uma afirmação muito interessante, no sentido que a tecnologia digital pode desenvolver esta competência, como pode desenvolver as outras competências transversais. E esta é que é a preocupação que nós temos que ter, é perceber, por exemplo, se eu quero desenvolver uma competência com uma colaboração, que estratégia eu vou desenvolver, que tecnologia eu vou utilizar que me permita desenvolver uma aprendizagem colaborativa. Se eu quero desenvolver a comunicação oral, por exemplo, que tecnologia visual ou de som eu vou utilizar para desenvolver aquela competência. Portanto, o diálogo vai ter que ser sempre este. Tecnologia. Porquê? Porquê é que eu estou a utilizar esta? Porque quero desenvolver esta competência. Porquê é que eu estou a utilizar a outra tecnologia? Porque quero ter aqui uma possibilidade de fazer com que eles tenham estes conhecimentos científicos nesta área. Se eu quero expor alguns conteúdos, com certeza que tenho que utilizar uma ferramenta que me permita gravar um vídeo. Para isso, se calhar, preciso ter um canal como o YouTube ou utilizar uma rede social para depois colocar os meus vídeos. Portanto, toda a tecnologia tem que ser pensada em função daquilo que são os objetivos, daquilo que é as aprendizagens que nós queremos desenvolver e aquilo que possa ser o desenvolvimento de competências. Portanto, autonomia com tecnologias, com certeza que sim. Agora, se não houver um trabalho prévio para desenvolver isto, com certeza que teremos problemas, porque de facto depois não tendo estratégias consolidadas a este nível, podemos ter alunos que se perdem por não terem esse desenvolvimento, essa autonomia, e que podem ficar, do ponto de vista até daquilo que é o seu desenvolvimento do conhecimento numa área, atrasados de forma irremediável. E, portanto, aí podemos ter um problema. E, portanto, esta questão é muito importante. Eu queria também colocar aqui esta do João, que é aquela questão que eu estava a dizer. É fundamental cada vez mais, para nós, se estamos a falar de uma sociedade digital, temos que ter, e isso cada vez mais passa a ser uma realidade, e aquilo que vai acontecer é que nós todos temos tecnologias digitais, mesmo um telemóvel, digamos assim, que é muito mais do que apenas um aparelho que serve para telefonar a alguém, ele neste momento é quase um microcomputador. E plataformas, por exemplo, como a nossa, como a Moodle, como outras plataformas, já estão ajustadas para esta aprendizagem móvel, para esta possibilidade de mobilidade. Obviamente que há outras plataformas que são mais sofisticadas e depois que apresentam incompatibilidades, mas aqui a questão, e que o João de facto levanta e que é muito importante, é perceber como é que eu consigo ser inclusivo. Porque o digital tem esta dimensão, eventualmente, ser inclusiva. Porque a educação à distância foi criada até nesse sentido para conseguir que a educação chegasse a todos.
no sentido da inclusividade. Agora, se não existe essa rede e se não existe esta tecnologia digital, obviamente pode ser um problema. E o que é que aconteceu aqui em Portugal? Detectou-se que em determinados sítios não havia rede digital e criou-se uma situação complementar que nos faz, outra vez, lembrar a questão da telescola, não é? Que vocês recordem que agora é o estudo em casa. E, portanto, que não é, obviamente, uma solução inovadora daquilo que se passa no século XXI, mas é uma solução de recurso para, eventualmente, colmatar algumas dificuldades do acesso à rede e da tecnologia digital. O que me leva a considerar que aquilo que o João diz é muito verdade, de que o não ter tecnologia digital pode claramente criar esta desigualdade, mas o ter acesso à tecnologia e ao sinal pode perfeitamente combater a própria desigualdade. Portanto, depende da leitura que aqui se faz, porque aqui é fundamental. Outra questão que me parece bastante interessante também tem exatamente a ver com esta questão de informatizar os pais. Eu não acho que seja tão informatizar os pais, mas envolver também na literacia digital que já foi aqui colocada por outros participantes. A Maria, quando fala aqui do informatizar os pais, é exatamente a possibilidade dos pais estarem envolvidos no processo educativo, que neste momento é mediado pelo digital. Portanto, tem que haver uma intervenção do ponto de vista sistémico. Os próprios encarregados de educação, os pais, não podem ficar fora deste processo, até porque o desenvolvimento dos processos pedagógicos neste momento está a acontecer em suas casas e, portanto, obviamente que tem que haver aqui, de certa forma, um trabalho de equipa onde os pais estejam envolvidos e os pais se sintam também responsáveis por este processo. Portanto, informatizar, como a Maria diz, está entre aspas, e efetivamente é isso, ninguém quer informatizar os pais, mas temos também que trabalhar de forma organizada, no sentido integrada, de os professores, os alunos e os pais terem competências digitais que permitam ir a uma velocidade idêntica, porque esta é outra questão fundamental, é as diferentes velocidades que nós temos nestas situações, não é? Porque nós sabemos que os níveis de fluência e de competência digital são diferentes, o que faz com que haja sociedade a avançar a ritmos completamente diferentes. Eu tenho quase a certeza também que há aqui professores que estão neste curso que com certeza são bastante fluentes digitalmente e, portanto, já incorporavam nas suas práticas pedagógicas o digital. Há outros que, de certa forma, não estavam tão habituados a trabalhar com estas tecnologias e que foram obrigados a emergir nesta realidade e, portanto, estão a passar por um processo de aprendizagem inicial. Portanto, enquanto uns podem estar num nível de fluência já mais elevado, os outros podem estar num nível de fluência mais baixo. Mas o mais importante é conseguir aqui arranjar, de facto, um ponto de equilíbrio para conseguirmos avançar a esse nível. Portanto, acho que este aspecto também é determinante, esta questão dos pais é fundamental e eu acho que esse é um dos aspectos que tem que ser sublinhado e pensarmos nisto, naquela lógica até que eu há pouco abordei da questão da educação, que é uma educação que tem que ser feita na vida, ou seja, é uma educação que acontece em todos os passos, em todos os momentos, é uma educação on life, não é? Não é offline nem online, é on life, é na vida. E na vida estão os pais e estão os outros elementos da própria comunidade. E se nós abrimos o processo educativo, porque nós abrimos, não é? O que aconteceu agora é que não existem as nossas salas de aula fechadas. Se vocês, não sei se têm noção disso, neste momento vocês têm as vossas salas de aulas abertas para os vossos alunos, mas têm os pais eventualmente por trás, têm a família por trás. E a família está a assistir àquilo que vocês são enquanto professores. Eu não vejo problema nenhum nisso, se vocês desenvolverem, de facto, processos de educação com a tal qualidade que nós falamos. Mas há, de facto, essa abertura. Há salas de aulas abertas. Não há 4 paredes físicas. Não há 4 paredes com tijolos. Há aquilo que é o sinal digital, que se, de facto, os pais estiverem na mesma divisão, eles estão a assistir àquilo que é o processo pedagógico, ao desempenho dos professores, a criticarem, eventualmente, os professores, a elogiarem os professores, mas estão abertos. E, portanto, as salas de aula estão abertas e aí nós temos que ter a consciência que estamos a fazer um trabalho de qualidade com a mediação do próprio digital. E se nós tivermos dificuldades nesta primeira fase, temos de ver exatamente como as coisas são. É uma dificuldade de uma primeira fase. E nós estamos em fase de aprendizagem, muitos de nós, de trabalho com o digital. E, portanto, é assim que tem que ser encarado. Não temos de ter medo de errar, medo de, eventualmente, cometermos um erro na utilização do software e as coisas não correrem bem à primeira, porque são processos de erro
e de aprendizagem, de desequilíbrio, de reequilíbrio e, portanto, são processos de desenvolvimento, até como o Piaget dizia, destas questões da acomodação, da equilibração, que são fundamentais no desenvolvimento do próprio processo. Portanto, acho que este é um momento decisivo. Eu queria pegar aqui também na expressão da Joana, desta questão da expressão das novas tecnologias, porque andamos sempre a falar nisto, é verdade. Novas tecnologias, eu não sei exatamente o que é isto. Não é para a Joana uma tecnologia que possa ser nova, eu posso já conhecê-la há uma década, há mais de uma década, mas para a Joana é nova porque nunca tinha trabalhado com isso. E agora o que está a acontecer é que todos os professores foram obrigados, pelo vírus, a emergir no digital e a trabalhar com essas novas tecnologias, não é? Por isso, o trabalhar com o Zoom ou com o Colibri, com estas tecnologias de webconferência, que já existem há algum tempo, é uma novidade para alguns, mas não é novidade para os outros. As plataformas e os sistemas de gestão de aprendizagem, o Moodle existe já há muito tempo e está a acontecer que há agora professores que despertaram para a realidade dos sistemas de gestão de aprendizagem. Portanto, tudo isto é de uma subjetividade imensa. E, portanto, mesmo do ponto de vista pedagógico, nós podemos ser inovadores quando nós, efetivamente, combinamos, recombinamos, remixamos aquilo que nós fazíamos, por exemplo, utilizando pedagogias, como eu vos disse, no plural, várias pedagogias, com diferentes tecnologias, em diferentes ambientes, num ecossistema diferente. Isso é inovação. Mas uma inovação que passa pela reconfiguração de um ecossistema e dos diferentes ambientes de aprendizagem, que nesta altura são digitais, neste momento, mas que daqui a uns meses podem já ser digitais e analógicos, que podem ser híbridos, que podem trabalhar com redes sociais, com plataformas, com aquilo que possam ser ambientes virtuais tridimensionais, com realidade aumentada, com óculos virtuais, com aquilo que possam ser ambientes educativos e inovadores na realidade presencial. Portanto, tudo isto, toda esta realidade imensa, dá-nos possibilidades e um espectro de atuação imenso. E eu fico sem saber o que é novo e o que é isto da novidade, não é? Para mim pode ser novidade, para muitos de vocês já não é. Portanto, acaba por ter, de facto, essa ideia. Portanto, eu vou vendo aqui algumas também afirmações, umas que, de certa forma, vão sublinhando aquilo que eu estou a dizer. Aqui a Paula diz que a aprendizagem é mútua, professores, alunos, pais, completamente de acordo. Portanto, não há aqui uma verticalização do conhecimento nem da aprendizagem, há uma horizontalidade. Obviamente que nós temos um papel bem definido, não é? Nós temos que saber qual é o nosso papel enquanto professores, os pais têm que saber qual é o seu papel, os alunos também, mas isto não implica que haja uma rigidez de atuação, em que nós, obviamente, podemos aprender em diferentes momentos, nós podemos aprender a trabalhar com tecnologias com os nossos alunos. Não há vergonha absolutamente nenhuma nisso. Eu até agradeço que haja alunos que me tragam softwares que me permitam colaborativamente trabalhar, não é? Portanto, imaginem uma professora de educação visual que trabalha a questão do desenho. Se me vier um aluno que até gosta muito de desenhar em determinados softwares e que eu não conheço, ele que me diga quais é que são para me poder ajudar no processo. Porque sobre desenho eu até posso perceber, mas posso não conhecer aquela tecnologia para desenvolver e criar um desenho naquele espaço. E, portanto, isso é fundamental, é perceber isto. É com certeza que pode haver uma aprendizagem mútua, os próprios pais podem ajudar-nos nesse mesmo processo. O João Diogo pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, como se pode aliar aulas digitais e aulas escolásticas de tantos. Não vejo problema nenhum. Eu acho que pode haver aqui, não temos que falar em mortalidade, eu acho que tem que falarmos sempre em alianças, não vou dizer santas alianças, mas alianças entre aquilo que é uma aula, e eu não vou por aí, mas vou utilizar outros termos, uma aula mais expositiva, mais explicativa e uma aula mais colaborativa, onde eventualmente alguns possam também participar nesse diálogo. As coisas complementam-se, não se anulam e não tem que haver uma oposição. O João coloca aqui quase as aulas digitais de um lado e as aulas escolásticas do outro. Isto não parece que seja assim. Eu acho que há aulas digitais escolásticas, há aulas digitais colaborativas. Há aulas no presencial escolásticas, há aulas no presencial colaborativas. E, portanto, a metodologia não muda. O que muda é o ambiente. E, portanto, aqui não é o ambiente que é mau ou que é bom. Eu acho que o que aqui faz a diferença são os professores que, eventualmente, desenvolvem bons processos ou maus processos. Porque o ensino online, ou a educação online, em si não é má. Quem faz má pode ser o praticante. Nem o ensino presencial em si é mau, mas pode ser muito mau. Eu tive experiências pedagógicas no presencial que não me satisfizeram. E não teve nada a ver com o ambiente presencial. Se calhar foi com a pessoa que conduziu o processo pedagógico.
E eu acho que é isso que tem que se ver. Porque não existe uma educação online, não existe uma educação digital. Existe a educação digital no plural, com modelos mais auto-instrucionais, com modelos autoformativos, modelos altamente colaborativos, modelos que formam comunidades virtuais de aprendizagem, como existe também no presencial exatamente a mesma coisa. Professores que são mais escolásticos, há outros que são menos e, portanto, que fazem a exposição de um conteúdo e entram no debate e na discussão e a sua aula é toda neste processo. Há uns que dizem que vamos investigar isto e, portanto, o processo é construído e o conhecimento é construído de forma colaborativa. Portanto, aqui há muitas diferenças a esse nível e não é a oposição entre o que é a aula digital e a aula presencial, mas entre aquilo que são os modelos que se utilizam nestes diferentes ambientes. Portanto, essa parte é, de facto, muito importante. Eu queria pegar aqui também na frase da Mónica e, portanto, já estamos a atingir o fim da nossa sessão de hoje. A ideia é que seja sempre mais ou menos 1 hora. Hoje foi um pouco um monólogo e, portanto, eu não trouxe, digamos assim, ninguém da equipa formadora, mas porque tínhamos também os nossos convidados especiais no início da sessão. Mas para a semana que vem nós vamos ter também convidados que vêm falar sobre o tema 2, no caso, e com certeza também elementos da equipa formadora para estarem aqui connosco e, portanto, para não se cansarem também tanto da minha exposição e da minha voz, ter outros interlocutores que possam também fazer com que eu respire e que eu consiga também aqui, de certa forma, ler melhor as vossas questões. E, portanto, aqui o que eu queria também sublinhar da intervenção da Mónica é este aspecto. Eu gostei muito desta frase, que é preciso dar o salto. Exatamente. Eu até diria mais, Mónica, não será apenas a educação à distância, é uma educação sem distância, é outro paradigma. É sem distância, porque vocês aqui apenas estão à distância geográfica. O que eu quero que vocês estejam, neste caso Mónica, que esteja muito próximo do meu pensamento, que nós estejamos presentes, porque eu estou presente consigo, não é? Porque nós temos aqui uma presença que cognitiva, nós estamos a discutir ideias, nós temos uma presença social, nós estamos aqui juntos. Parece que não, mas estamos juntos. Quando vocês ouvirem dizer que nós estamos em isolamento social, é um mito. Isso não é verdade. Não é verdade que nós não estamos isolados socialmente. Nós estamos a contatar através da rede, mas estamos a contatar. Eu estando aqui a falar com a Mónica, apesar de não ver a Mónica, eu estou em contacto com a Mónica, eu não me sinto sozinho porque estou a comunicar com as pessoas estão a comunicar comigo por escrito. Aquilo que nós estamos a passar é um isolamento físico, corporal. E mesmo assim, há dúvidas que seja corporal, porque se eu tiver um avatar num ambiente tridimensional, como o Second Life, tem uma dimensão corporal digital. Agora, estamos a passar pelo isolamento físico, daquilo que é no território, do contacto com as pessoas. E obviamente que eu não vou dizer, isto fique bem claro, não quer dizer que eu não sinta a necessidade desse contacto e que isso é importante, é muito importante. Não há abraços virtuais, não há beijos virtuais que substituam aquilo que possa ser, por exemplo, um beijo real e um abraço real físico. Mas a questão não é essa. A questão é se eu tenho alternativa no momento e aquilo que eu posso fazer numa determinada realidade. E gosto muito também, como a Mónica termina, de que é para isso que estamos cá todos, de facto, para nós repensarmos este novo paradigma de, efetivamente, ter uma educação sem distância, tendo aqui pessoas em França, tendo aqui pessoas na Alemanha, tendo aqui pessoas no Canadá, tendo aqui pessoas na Suíça. Como é que digam-me como é que isto é uma educação à distância, a não ser uma distância geográfica? Porque, claramente, o que nós estamos a provar é que estamos a fazer uma educação sem distância, mas de proximidade. Essa era uma ideia que eu queria deixar nesta fase final também. Estamos a fazer, e vejam bem, como às vezes estes conceitos parecem paradoxais, não é? E vocês que são da língua, se calhar, com certeza, aí ensinam-me também a este nível de como é que nós estamos efetivamente a falar da educação à distância e queremos desenvolver uma educação sem distância, como é que nós estamos a dizer que não há presença nestes ambientes, mas o que eu quero é presença social, é presença cognitiva, é presença do professor, é presença dos meus alunos. Portanto, expliquem-me que paradoxos são esses, porque com certeza aqui, se nós pensarmos numa nova geração de educação à distância, uma nova educação digital, estamos a falar de uma coisa completamente diferente daquilo que eram as primeiras gerações de ensino à distância, que aí sim podiam ser distantes, mas que estas, claramente, e há aqui um elemento fundamental, e ainda bem que ele existe, ainda bem que ele nos deu a mão nesta altura, é a questão do sinal digital que aparece aqui, da tecnologia digital, que nos aparece como um elemento de aproximação, um elemento agregador que nos aproxima
e não nos distancia. Agora, se ela não existe, com certeza que temos aqui a questão da exclusão. Se não temos sinal digital, se não temos tecnologia, obviamente que ficamos fechados, e vocês podem ser, de facto, também essa imagem de que ficamos aqui fechados numa outra realidade. Portanto, aí podemos ter algumas dificuldades. Portanto, esta questão do João Diogo, outra vez, que eu sou adepto do ensino digital, por mim nunca mais entrava numa sala de aula. Parece-me muito radical, João, não faça isso. A questão é como é que consegue, de facto, ligar estas duas realidades. Eu sou fã, sobretudo da educação. Eu gosto é de dar aulas. A mim não me interessa se é um ambiente digital ou presencial. Eu, enquanto pedagogo, enquanto professor, eu gosto é de ser professor. E, portanto, se me derem um ambiente digital, se me meterem a trabalhar na Universidade Aberta, eu trabalho numa realidade completamente digital e sou feliz. Se me colocarem num ambiente analógico também sou feliz porque continuo a ter os meus alunos. Se me derem um pouco das duas realidades, ainda sou mais feliz porque posso depois expressar-me nestas minhas dimensões físicas e nas outras dimensões que nós temos. Portanto, não sejam separatistas, porque isso vai criar aqui barreiras, vai criar pessoas que vão defender um modelo, os outros que vão dizer que o ensino digital é que é bom, acabem com isso do presencial, e aí eu tenho a certeza de uma coisa: o ensino digital, a educação digital que o João aqui fala, perde. Porque o ensino digital ou a educação digital tem cerca de 20 anos nesta realidade de plataformas, mais ou menos. Enquanto o ensino presencial tem milhares de anos e tem milhares e milhões de adeptos. Nós aqui temos é que criar uma onda que consiga, de certa forma, trazer mais pessoas para o lado da educação digital no sentido de dar força, não excluindo a outra realidade. Porque essa eu não o faço, eu sou professor e eu considero-me professor na plenitude dos ambientes que existem e, portanto, nessa mesma realidade. Portanto, a Paula fala aqui, não neguem, a Paula fala, não neguem a realidade. Não é questão de negar a realidade, porque existem realidades virtuais, portanto, a realidade nunca é negada. Aqui a questão é, não eliminem uma das possibilidades de atuação pedagógica. Não eliminem nenhuma, porque 1 mais 1, com certeza que somar é melhor do que subtrair. E, portanto, se vocês eliminarem um ambiente por outro, ficam apenas com 1. Se somarem um ambiente ao outro, ficam com 2. Se ainda conseguirem incorporar um terceiro, ficam com 3 e por aí adiante. Eu prefiro a solução de ter muitos do que propriamente ter apenas um. Portanto, essa mesma realidade. A Paula Santos fala aqui de uma coisa muito interessante. Sente-se tão próxima dos meus alunos como me sentia. Este é um dos grandes objetivos, é não perder essa proximidade. É uma proximidade diferente, com características diferentes, mas o objetivo é continuar próximo. E esse é um dos aspectos fundamentais, por isso, parabéns, Paula. Eu acho que, de facto, aí é uma vitória sua de ter arranjado estratégias, metodologias para conseguir ficar próxima dos seus alunos. Faça-me um favor, diga como é que o fez, partilhe com os seus colegas para conseguirem também essa mesma proximidade que é fundamental. Portanto, eu acho que aquilo que é importante, mais uma vez, é esta complementaridade e a Paula refere aqui novamente, estava a precisar de um abanão, eu concordo. Eu acho que este abanão é fundamental, não é para o abanar e eliminar, mas um abanão no sentido de perceber que há mais realidade, cá está, que há mais realidade do que aquilo que passa apenas pelo ensino no território físico. Portanto, tentem de facto ser professores mais completos, aproveitem esta crise, porque isto é uma crise, não vamos negar que é uma crise, e vamos ver se conseguimos aprender alguma coisa com a crise e pensarmos que a crise permitiu-nos ser um acelerador da transformação digital e que ela já estava a acontecer de uma forma que às vezes nós não tínhamos noção, mas todos os processos digitais que nós utilizamos já são diferentes daqueles que nós utilizávamos há algum tempo atrás, mas aqui a escola está a ser claramente empurrada por uma onda que eventualmente depois há uns que podem não acompanhar e que até podem reformar-se do próprio processo e há alguns que vão acompanhar e, portanto, aqui acaba por ser fundamental. Portanto, eu se calhar vou terminar por aqui esta sessão. Não sei exatamente as horas que são nos outros sítios onde vocês estão, portanto, com certeza pode já ser muito tarde, nos sítios ainda é muito cedo. Eu, antes de terminar, e como tenho aqui ainda o vice-reitor da Universidade Aberta, o professor Domingos Caeiro, eu gostaria só que ele nos desse umas palavras finais, portanto, para finalizarmos aqui, tivemos o senhor embaixador no início da sessão, que foi um orgulho, para vocês, com certeza, que é um orgulho também.
tivemos a senhora reitora da Universidade e, portanto, temos também o prazer de ter o senhor vice-reitor da Universidade Aberta, o professor Domingos Queiro, tem sido um motor fundamental destas formações. Foi graças a ele também que nós estamos aqui, portanto, que foi desenvolvido este programa. Portanto, ele vai acompanhar-nos com certeza na segunda, na terceira. É o compromisso que ele tem tido de estar muito envolvido no processo da transformação digital, da educação digital. Ele é digamos assim, dos fundadores da própria Universidade Aberta, por estar na Universidade Aberta desde o seu início e, portanto, tem sido ele aqui fundamental neste processo, quer com o Camões, quer com as formações em Portugal continental, nas regiões autónomas, em toda a nossa intervenção ele tem sido fundamental. Portanto, terminávamos então aqui a nossa sessão com algumas palavras do senhor vice-reitor e, portanto, não se esqueçam, nós vamos continuar as nossas atividades na plataforma. Amanhã abrimos a nossa sala de aula virtual assíncrona. Os momentos das apresentações naquele fórum, neste momento, podem continuar. Portanto, eu sei que muitos de vocês já fizeram essas apresentações. Amanhã começamos a discutir, já tiveram tempo de ler alguns documentos, foram disponibilizados, já viram o vídeo. Reflitam sobre algumas das coisas, não concordem com tudo o que eu digo, se quiserem discordar estejam à vontade e, portanto, amanhã e durante a segunda-feira nós abriremos a sala na segunda-feira do ponto de vista formal. Portanto, desde segunda, terça, quarta teremos tempo para discutir estas questões. Senhor Vice-Reitor, dava-lhe agora a palavra. Muito obrigado, Sr. António. Depois desta brilhante introdução a esta formação e aquilo que, de facto, o José António, portanto, o professor José António deu conta em relação do que é hoje o trabalhar, digamos, com as ferramentas digitais e o que está em causa também nesta formação, portanto, para a docência digital em rede, portanto, uma oferta formativa neste contexto que a Universidade, portanto, desde, logo a primeira hora, face, digamos, à situação de fecho, se quisermos, e de confinamento que as instituições de ensino, portanto, sofreram, se quisermos, foi isso mesmo, a partir de 12 ou 13 de março. Portanto, a Universidade Aberta, como instituição de ensino à distância, portanto, com uma larga experiência nestes processos, portanto, a manifestação que teve do ponto de vista de disponibilizar, portanto, à comunidade, portanto, estas ofertas e esta possibilidade de ajuda, de colaboração com a comunidade educativa. Fez, portanto, em primeiro lugar com o Ministério da Educação, depois com outras instituições, governos regionais, portanto, dos Açores, Madeira e, neste momento, com o Camões. Com o Camões também se quisermos uma continuidade ou se quisermos um acentuar aqui de uma longa colaboração que a Universidade tem portanto, com o Camões e com os, todos aqueles que, espalhados pelos 5 continentes, asseguram, de certa maneira, também aquilo que é a logística da Universidade Aberta. E da nossa parte, portanto, esta colaboração, diria que é uma colaboração pela importância de construirmos um futuro do conhecimento em língua portuguesa e afirmamos que a língua é uma partilha social e cultural para sermos uma comunidade de conhecimento com valor nesta sociedade em rede. Portanto, e creio que esta formação vai acentuar isso, sobretudo nas vossas práticas, portanto, nos locais, nos sítios onde se encontram. Eu queria, portanto, e não vos tomando mais tempo, é aquilo que eu, tenho afirmado um pouco nestas sessões e não queria vos deixar de dizer também isto, é que, e aqui foi dito pelo professor José António, que separados fisicamente como estamos, a situação de ensino, o contexto de ensino não está, portanto, está bem presente, portanto, não tem distâncias.
E esta separação física, portanto, pelo aquilo que nós estamos a fazer, é estarmos a unir-nos nos propósitos, e os propósitos é dizer que o conhecimento e a aprendizagem não têm distâncias. Queria agradecer, e agora se me permitem também, a toda a equipa que assegura esta formação, desde a logística académica e tecnológica aos próprios formadores. E esse agradecimento vai para a pessoa do coordenador, o professor José António Moreira, e espero e desejo que seja, digamos, uma excelente formação para todos. Vou estar aqui a acompanhar-vos também, portanto, nas sessões síncronas, e espero que vá correr tudo bem. Boa formação. Obrigado.